Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 11 de março. Vamos começar mais uma sessão aqui do nosso robô. Vou apresentar para vocês a retrospectiva de ontem. Ontem eu fui um pouco mais ousado e eu tô com uma novidade para vocês, vou compartilhar. Eu estava sentindo falta de mostrar o resultado acumulado do robô desde o primeiro vídeo, tá? Então eu tomei o cuidado hoje de colocar no link na descrição dos vídeos, todos os vídeos que eu já publiquei do robô, um link para um documento que eu criei e deixei público, tá? Todos vocês têm acesso ao documento como leitor, tá? E eu vou atualizar esse documento diariamente, depois das nossas sessões aqui, com o saldo da estratégia que eu executo, tá, no robô, desde a primeira publicação. Tá? Lá tem tudo, tem a informação de qual foi o primeiro dia, qual foi o resultado do primeiro dia, e assim sucessivamente até agora. Aí eu fiz uma tabelinha dinâmica que demonstra esse saldo mês a mês e um gráfico para mostrar a evolução. Tá? É bom para a gente poder ver, porque senão alguém pega um vídeo e aí vê, deu lucro. Pega outro vídeo, deu lucro, aí vai achar que ele só dá lucro. Aí pega um vídeo e vê, ele deu prejuízo, aí vai achar que ele só dá prejuízo. E não é bem assim que a coisa funciona. Tem os dois e tem o resultado acumulado, que é o que eu sempre falo aqui. Na média, ele costuma, tá, ficar positivo. O que eu chamo de costuma ficar positivo? É porque depende da época, né? Se alguém começa a executar, por exemplo, o robô no dia 10 de março, e toma prejuízo no dia 10 de março, ele vai levar um tempo para para acumular e ficar positivo. O meu está positivo há algum tempo, mas os primeiros dias foram para mim ruins, tiveram colegas nossos que usam, né, que logo de cara teve um lucro excelente. Aí, mesmo que o robô tenha dado prejuízo nos dias subsequentes, acabou ficando bom, porque ele ainda estava positivo. Tomar prejuízo nunca é bom, mesmo que você já tenha ganhado dinheiro, mas de qualquer forma ele não invadiu o capital inicial da pessoa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, para mim não foi assim, meus primeiros, né, até porque eu fui o primeiro usuário, o robô era muito novo, eu estava começando ainda, né, botar mais informações, mais sinais, melhor gerenciamento de risco. Então tem muita coisa que foi evoluindo ao longo do tempo, então para mim não foi financeiramente bom no início, mas quando ele começou a ganhar equilíbrio eu comecei a confiar mais, aí eu pude fazer várias experiências, né? Tomei alguns prejuízos, alguns lucros, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, até que ele ficou positivo. Então eu disponibilizei, tá, esse documento para vocês, eu só me estendi um pouco aqui para falar, e todo vídeo que eu publicar do robô, tá, a partir de agora, vai ter na descrição lá do vídeo, eu vou deixar o link. Em todos vão ter, mas eu vou deixar lá na descrição do link para vocês terem acesso. Tá bom? É só clicar lá que aí vocês conseguem ver o resultado do robô desde a primeira publicação de vídeo que eu fiz aqui no YouTube, tá bom? Não é da vida inteira dele. E com uma estratégia que eu mostro para vocês aqui. Né? Não é necessariamente a minha estratégia, né? A estratégia é a mesma. A quantidade de contratos que não é exatamente a mesma que eu executo diariamente. Mas aí é só uma questão de fazer conta, né? Se vocês quisessem saber qual é o resultado do robô com essa estratégia com 20 contratos, tá lá. Eu quero saber com 100 contratos. É só multiplicar, fazer uma regrinha de 3, né? Um contrato, regrinha de 3. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Porque a estratégia é a mesma, a única coisa que está mudando ali é a quantidade de contratos e isso alavanca mais ou menos, tá bom? Então vamos direto para o robô para a gente não perder o que é bom, né? Que é ver o robô executando. Compartilhando aqui com vocês logo a minha tela. Já deixei aqui aberto. Aqui com uns estudos que eu fiz com a galera ontem do jogo jogado. O vídeo está publicado, tá legal vocês verem. Foram técnicas um pouco diferentes, não muito diferentes que eu executei ontem, mas um pouco diferente, tá? Exibi testador de estratégia, eu quero executar o dia 10, né?
para 11. A estratégia é sempre a mesma, não gosto nem de ficar passando aqui com vocês, mas a estratégia é sempre a mesma, é a padrão do robô e eu vou botar para executar aqui de uma vez. Vou diminuir aqui a velocidade, só para a gente ver o início, né? Saldo inicial do robô, tá aqui. Saldo inicial do robô está aqui. E ele já está abrindo aqui o primeiro candle. Para quem lembra do dia de ontem, eu acho que o dia faz algo similar a esse. Entra em consolidação, desce, depois desconta tudo, sobe. Volta, acho que fecha por aqui assim. Mas vamos, independente, eu queria saber isso antes, né? Mas a gente não sabe. Eu vou acelerando aqui para vocês verem as operações sendo executadas. Ele não pegou nenhuma grande operação assim do tipo, vou fazer uma operação gigante e vou conduzir com um trailing. Não fez, tá? Mas fez umas operações legais. Né? Tem mais uma operação aqui. Outra operação aqui, ele fez rápido, porque ele fez a compra, o preço subiu, né? Ele já protege aqui, tá vendo? Se o preço voltar aqui agora, ele sai com esse lucro no mínimo, entendeu? Se subir, ele vai conduzindo o trailing para chegar até o máximo de lucro que ele puder tirar, né? Tá vendo aqui onde está o trailing agora? Está bem pertinho, ele botou o take profit lá. Dificilmente ele vai com um stop muito curto, ele normalmente pega. Deixa aí. Poxa, ele fez uma venda aqui. Ele tomou uma lambada horrível aqui, mas deu lucro, né? Final do dia deu um lucro aqui de 2.840. 2.840 não, o lucro é de 1.840, que ele começou com 1.000. Mas não foi um dia ruim, porque não teve prejuízo, mas poderia ter sido muito melhor, que ele chegou a estar ganhando 6, né? Devolveu bastante do que tinha começado. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual eu boto o robô executando até um determinado horário e para. Né? Tem uma forma de vocês se protegerem, que é configurar o robô para caso ele já tenha atingido um determinado lucro. Deixa eu atualizar logo a planilha aqui, que agora é 1840, né? Essa é a planilha que eu vou compartilhar com vocês. Aí eu volto a fazer um comentário sobre a questão da proteção, tá? Essa aqui é a planilha que vocês vão ter acesso aí. E eu estou colocando aqui para vocês diariamente, ó, 10 de março de 2021, né? Isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é 1340, não foi? Acho que foi. Não, 1840. 1840. Eu até boto aqui um saldo acumulado para a gente já saber o saldo dele. E atualiza aqui a visão, tá? Essa visão que vocês vão ter aí do robô. Aí ele vai dar aqui um saldo mês a mês. O saldo acumulado, né, até hoje. Aqui, nessa sheet também, né, eu botei o saldo acumulado, né, para quem não quiser ficar trocando. Eu vou ocultar depois, porque é só parâmetros que eu tenho certeza que eu vou mudar essa planilha aqui ao longo do tempo para dar mais informações para vocês. Essas visões aqui eu posso criar visão por semana, né? Melhor dia da semana, pior dia da semana, para a gente ter algumas outras estatísticas. Coisas essas que o próprio backtest do MetaTrader oferece, tá? Mas eu não sei se todo mundo vai ter acesso ao MetaTrader, pelo menos inicialmente. Aí é melhor que eu demonstre para vocês aqui numa planilha essas visões, e aí vocês vão tirando as conclusões. Isso aqui é desde o dia lá 18, foi o primeiro vídeo, tá? Aí, desde esse dia, o robô deu 60.240 de lucro. Tivemos dias de lucro e dias de prejuízo, né? Prejuízo aqui, prejuízo aqui. Tem sequências, às vezes, de prejuízo, não é, assim como tem sequências de lucro. O saldo ainda está positivo,
tá? O que é bom, porque a gente está começando a ter uma banca maior. Atualmente eu estou executando 20 contratos, mas eu já poderia estar executando mais. Com esse saldo aqui, eu poderia estar executando muito mais do que 20 contratos. Teoricamente, meu resultado seria muito melhor, né? Mas o resultado em si, né? Proporcionalmente, em números absolutos, tá? Porque, como eu estou executando 20 contratos, se eu estivesse executando 60, por exemplo, o resultado seria 3 vezes melhor. E já dá para aumentar, porque a banca está maior. Concordam? Bom, pessoal, do ponto de vista de planilha é isso, ela já vai ficar disponível para vocês, tá? Vocês vão ter como acessar aí essa planilha e ver. Eu já vou deixar o link sempre disponível na descrição do vídeo, tá? Vou até fechá-la aqui de uma vez, já está atualizada, e vou voltar para explicar para vocês o que eu ia explicar aqui em relação às proteções, tá? Então vocês vão chegar aqui, ó, no robô, vocês podem chegar aqui e dizer assim, ó. Já botei tanto parâmetro no robô que de vez em quando eu mesmo me perco aqui. Ó, ganho. Eu botei zerado. Eu boto isso aqui zerado porque eu quero ver o robô executando o dia inteiro. Tá? Eu quero ver o resultado dele até o final do dia, porque se ele faz alguma coisa errada e eu consigo perceber, óbvio, eu posso ir lá e modificar a programação dele para melhorá-lo. Ou se a corretora manda um dado que ele não consegue lidar direito, um dado errado, né, que também acontece, aí ele se perde, eu também posso criar um mecanismo de correção, né, para que ele não seja afetado por erros. Se a internet cai, enfim, tem um monte de aspectos com os quais o robô precisa lidar. Então eu tenho que deixar o robô rodando o máximo de tempo possível, né, para quando esse tipo de evento ocorrer, e se ocorrer, ele pegar e conseguir trabalhar corretamente. Por isso que eu deixo aqui zerado, mas vocês podem determinar que, por exemplo, o lucro máximo do dia é 5.000, quando o robô chegar nesse lucro, ele para, ele não executa mais. E aí não corre o risco de devolver, como foi o caso de hoje, né? Ele já estava ganhando 6.000 e perdeu, acho que 6, não, ele estava ganhando 5, né? Mas ele perdeu e ficou ganhando 1.840. Então, não é um resultado ruim, mas poderia ser bem melhor, né? Quase 3 vezes mais. E isso é importante, a gente não pode devolver o que ganha. Botou no bolso, tem que procurar ganhar. Não perder dinheiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, tá bom? É isso. Deixa eu voltar aqui o vídeo só para falar com vocês rapidinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, com a novidade, inclusive, do saldo acumulado. O saldo acumulado eu acho que é importante ter para ser mais realista com o robô, né? Porque pode dar a impressão para quem vê vídeos isolados de que ele só dá lucro ou só prejuízo. Então é só para a gente ser justo. Tá? Tem dias de lucro, tem dias de prejuízo e tem um saldo, né? Eu vou procurar ser com vocês aqui o mais realista possível. Quando eu falo procurar ser o mais realista possível, é que eu já expliquei que o resultado que o robô dá no backtest não é 100% igual ao do dia. Eu nunca vi um dia de lucro num caso e um dia de prejuízo no outro, tá? Quando eu falo num caso, do real para o backtest. Mas ele dá umas variações ali de alguns porcentos. Eu já vi casos assim que eu tive, sei lá, R$ 1.000 de lucro no real e tive 920 de lucro no backtest. Por que disso? Porque no real você tem algumas variações ocorrendo, e ocorrem na mão também. Para quem já tem experiência de operar, sabe que esse tipo de coisa acontece. Eu já tive operações que eu estava ganhando tipo 500, 600 pontos de lucro. Quando eu mandei sair, a corretora demorou tanto a me tirar da operação, ali na hora do real, eu saí com prejuízo. Porque o preço voltou contra naquelas violinadas violentas, eu já tinha mandado sair, a ordem já tinha sido enviada, eu não tinha o que fazer, eu tive que ficar olhando. E aí o que aconteceu?
preço voltou contra, estava comprado, o preço estava lá em cima, 700 pontos de lucro. Eu falei, sai que já tá bom. Pá, mandei sair. Nessa hora o preço começou a voltar, acho que começou a entrar volume, a corretora começou a atender quem estava, né, primeiro na fila, eu fui um dos últimos, muito provavelmente, e aí quando saiu eu já estava no prejuízo, e tomei prejuízo. Esse tipo de coisa acontece, né, na produção e não acontece no backtest, porque no backtest não tem essa coisa da ordem. Você mandou a ordem, ela é executada muito rapidamente. E ao contrário também já executou, né? Eu estava com prejuízo na operação, mandei, não estava com prejuízo, eu estava com lucro, era de assim, 100 pontos, 200 pontos. Quando eu mandei sair, né, ele deu uma violinada a meu favor. E aí me tirou com muito mais pontos do que eu tinha solicitado originalmente. Então, assim, esse tipo de coisa não acontece no backtest. Vocês não vão ver esse tipo de coisa acontecendo no backtest. Tem outros aspectos que eu poderia passar aqui pelo menos uma hora explicando para vocês de situações, né, de cenários que podem ocorrer, que podem gerar esse tipo de diferença entre backtest e produção. Mas não é comum também ocorrer, tá? Eles ocorrem até com alguma frequência, mas não é uma frequência assim absurda, né? Todo dia, toda hora. A maioria das vezes você vai dar uma ordem e vai ser atendido num tempo razoavelmente rápido, que não vai gerar tanta variação assim. Para o robô, em alguns aspectos pode gerar, mas não gera tanto assim não. Tá? Porque o robô tem alguns controles, né, que vocês vão poder configurar, que determina, por exemplo, que ele vai fazer um break-even, né, uma proteção da sua operação com 220 pontos. Né? Aí dependendo de se você tem dois robôs executando, um entrou numa operação e outro entrou na mesma operação, mas foram atendidos em momentos diferentes, os resultados vão ser diferentes. Né? Um já pode ter atingido o break-even num determinado ponto e o outro não, por conta do book de ofertas, entendeu? Então é importante ter isso em mente, mas basicamente, numa grande visão, né, numa visão geral, os resultados vão ser muito similares, com variações percentuais muito pequenas, tá bom? Pessoal, eu espero ter atendido a expectativa de vocês. Vamos manter aí essa planilha atualizada, que aí vocês têm uma visão acumulada, né, dos últimos dias. Eu não sei se eu vou manter isso aí acumulado por muito tempo, porque senão vai dar uma visão muito extensa e de repente vocês podem sugerir se eu mantenho do último mês, da última semana. Eu acho que de semana é muito pequeno, talvez um mês também, tá? Talvez seja melhor a gente manter aí pelo menos 2, 3 meses, os últimos 2, 3 meses acumulado. Porque senão depois começa a ficar um negócio meio irreal, né? Até porque nem todo mundo executa todos os dias. Eu executo, mas nem todo mundo vai executar todos os dias. O importante é para ter esse resultado que o robô tem dado aí, que vocês vão ver na planilha, tem que executar todo dia. Ah, tomou prejuízo num dia, não vou executar no outro por medo, aí você desequilibra a balança. Porque pode ser que você esteja deixando de executar exatamente o dia que vai te dar um lucro absurdo, que vai criar essa compensação. O mesmo ocorre ao contrário, né? Mas você tem que manter o jogo sendo jogado com as regras que estão na mesa. As regras são, isso aqui é um jogo de probabilidades, né? Recompensa, risco e recompensa, e que você tem que executar todas as operações que aparecerem na tua frente, senão você desequilibra o jogo, tá bom? Isso vale tanto para o robô quanto para as suas execuções manuais. Pessoal, tenham um excelente dia. O vídeo ficou um pouco maior do que o normal, mas é por causa da novidade, tanto da planilha, quanto dos aspectos, né, que podem influenciar no resultado do robô, tá? Do seu dia a dia. Um forte abraço para vocês, que o Papai do Céu abençoe a todos e tenhamos um excelente dia, tanto de trade quanto de saúde. Um forte abraço.